Olá, pessoal! Bem, eu me chamo Pedro Passos, sou estudante do nono ano do Ensino Fundamental 2, neste ano de 2020, no Colégio Termecânica. E hoje estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a crase, que é um assunto muito recorrente entre provas e vestibulares e vestibulinhos, e ainda assim causa muitas dúvidas entre alunos, nós, alunos, né? Então, vamos começar. Primeiramente, antes de sair decorando 1 milhão de regras, por que a crase vai ocorrer ou não, eu decidi eu decidi separar de onde que ela vem e por que que ela ocorre. E aí depois a gente vai conversar um pouquinho quando ela não vai ocorrer, quando ela vai ocorrer e nos casos onde ela é facultativa, ou seja, o seu uso é optativo. Então, primeiramente, o que é a crase, né? Ela corresponde à fusão da preposição a mais o artigo feminino definido a. E ela é expressa pela essa fórmula que vocês conseguem ver na tela. Então, a mais a igual a com crase. E aí, lá no início do português, a gente tem um assunto chamado regência, que diz respeito à relação sintática da dependência que se estabelece entre o verbo ou um nome, né? Que aí ele vai exercer a função de termo regente, e o seu complemento, que é o termo regido. Então a gente sempre vai ter essa relação de termo regente e termo regido, ou seja, de ação e subordinação. E aí a regência ela determina se uma preposição ela é necessária para ligar o verbo ou o nome ao seu complemento. Bem, e aí a gente tem dois tipos de regência, a regência verbal e a nominal. A verbal, como o próprio nome sugere, diz respeito aos verbos, e a nominal diz respeito a substantivos e adjetivos. Então, os primeiros dois exemplos. Marina gosta de futebol, João assiste à televisão. Quem gosta, gosta de alguma coisa, certo? Porque a gente não fala assim, eu gosto futebol, ou neste caso, Marina gosta futebol, certo? Sou estranho, correto? Então veja bem. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Logo, o verbo gostar, ele rege a preposição de no início do seu complemento. Então, gostar é o termo regente e de futebol é o termo regido, ou seja, o complemento. Logo, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, João assiste à televisão. E aí você me diz, Pedro, eu não falo que eu assisto a alguma coisa ou a um programa. Correto, concordo com você, porque na linguagem oral, na linguagem coloquial, falada, a gente realmente acaba ignorando algumas regras gramaticais que dizem respeito à norma culta da língua. Isso não há um problema muito sério com isso. O problema está quando você estiver em um contexto onde o grau de formalidade, o grau de conhecimento exigido será maior, como é o exemplo de uma redação do Enem, de uma redação da FUVEST ou de qualquer outro vestibular de ponta. Então, regência nominal, como eu havia dito, diz respeito aos substantivos e adjetivos. Primeiro exemplo, ele é contemporâneo a Jorge Amado. Quem é contemporâneo a alguém. Primeiramente, contemporâneo é um adjetivo, certo? Contemporâneo. Então, ele é contemporâneo. Aí você pergunta a quem? De quem, certo? Fica essa pergunta no ar. Ela paira no ar. Então, quem é contemporâneo a alguém. Neste caso, o termo regente, contemporâneo, adjetivo contemporâneo, ele rege a preposição a no início de seu complemento. E aí não vai ser craseado, por quê? Porque Jorge Amado é um substantivo masculino, logo não ocorrerá a crase. E ali o último exemplo, tenho pavor de baratas. Pavor é um substantivo que exige um complemento, que, por sua vez, esse complemento ele é iniciado pela preposição de, certo? Então ali, pavor, termo regente, de baratas, termo regido. E aí quem tem pavor de alguém, de alguma coisa, neste caso, de baratas. E aí, voltando aqui para explicar o porquê da ocorrência da crase neste segundo exemplo aqui. João assiste à televisão. Bem, quem assiste, assiste a alguma coisa de acordo com as gramáticas, como eu havia dito anteriormente. Televisão é um substantivo feminino precedido pelo artigo a, feminino a. Logo, quem assiste, assiste a alguma coisa. A gente tem a preposição a, que ela é exigida pelo verbo assistir, mais o artigo a, que ele é exigido pelo substantivo feminino televisão. E aí eles dois se juntam e essa junção, essa fusão entre a preposição a mais o artigo a
ela é representada pelo acento grave, ou seja, a crase neste A, correto? Então agora a gente vai conversar um pouquinho sobre quando a crase não ocorrerá. Então, quando a crase não ocorre? Diante desses substantivos masculinos, como eu havia dito anteriormente. Então, foi a júri, falei a respeito, ir a bordo, a pé, operação a laser. Então, júri, respeito, bordo, pé e laser são todos substantivos masculinos que, por sua vez, não admitem o artigo definido feminino a. Logo, ali a gente só tem a preposição que ela é exigida pelo termo regente, no caso desses verbos, certo? Verbos e operação, que é a operação é um substantivo. Bem, segundo caso, a no singular mais palavra no plural. Então, a folhas, a duras penas, referiu-se a pessoas. Então, a gente não vai ver a ocorrência da crase quando o a estiver no singular e a próxima palavra estiver flexionada no plural. Então, aqui salvo uma exceção. Referiu-se a pessoas. Ocorreria a crase caso a preposição e o artigo a concordassem em número com o substantivo feminino pessoas. Ou seja, se a gente tivesse dito referiu-se às pessoas, ocorreria a crase nesse as. Entendem? Pronto. Próximo exemplo. Então vejam bem. Artigo indefinido, uma. Falei a uma pessoa, referi-me a uma lei. Diante de pronomes pessoais. Falei a ela, a ti, a mim, a nós. Pronomes pessoais. Desculpa, já falei. Pronomes indefinidos. Falei a ninguém, enviei a pouca gente, referi-me a toda pessoa. Os pronomes demonstrativos esta e essa. Falei a esta pessoa, referi-me a essa lei. Verbos, prestem muita atenção que isso cai muito em provas. Verbos, diante de verbos, não ocorrerá crase, ou seja, ele pôs-se a chorar. Não ocorre crase porque chorar é um verbo. Logo, a crase não ocorrerá diante de verbos. Então, ele pôs-se a chorar, ele pôs-se a brincar, a pular, não ocorre a crase. Bem, mais alguns casos aqui. Então, diante de pronomes de tratamento, falei a você. De pronome de tratamento você. Falei a você, entendem? Pronome cujo. Vi a pessoa a cujo caráter fizemos alusão. Não ocorre a crase. Pronome quem. Vi a pessoa a quem você desobedecer. E aqui, não ocorre crase em expressões em que usamos palavras repetidas. Face a face, cara a cara, dia a dia. Então, eu corro no meu dia a dia. Não ocorre a crase nessas expressões formadas de palavras repetidas. Antes de numerais. A crase não ocorre necessariamente antes de numerais. Então, eles foram comparados a duas crianças mimadas. Aí aqui poderia ser 2, 3, 4, 5, enfim. Diante de numerais. Pronomes de tratamento iniciados por vossa ou sua. Falei a vossa senhoria, requer a vossa excelência. Próximos. Pronto, pessoal. Agora a gente já viu os casos onde a crase não ocorre. E agora eu separei para vocês algumas dicas para vocês conferirem ou terem mais certeza e facilitar saber onde vai ocorrer ou não a crase. Então, primeira dica: substituir a palavra feminina, que vem depois da possível crase, por uma palavra masculina equivalente. Ou seja, aqui o primeiro exemplo. Eu cheguei à escola de Marcelo. Você me pergunta, Pedro, vai ter crase ou não? E eu te digo, tente substituir a expressão ou a palavra feminina pelo equivalente masculino. Então, qual é o equivalente de escola? Colégio. Então, eu cheguei ao colégio de Marcelo. E ainda assim, se o ao couber, sinal que tem crase. Se o ao não couber, não tem crase. Próxima dica. Dica número 2. Se vou a, venho da, crase no a. Se vou a, venho de, crase para quê? Então, voltarei a Paris. Eu voltarei de Paris. Significa que esse a aqui não será craseado. Voltarei à França. Volto da França. Significa que este a será craseado. Por quê? Porque Paris é um substantivo feminino, nome de lugar. Por sua vez, ele não aceita o artigo a.
Ou seja, se a gente tentar colocar Paris numa frase, por exemplo, Paris é bonito, é bonita, é uma cidade bonita, por exemplo. Você não falaria a Paris é uma cidade bonita, porque soa estranho para os ouvidos. Isso é sinal que ela não, que essa palavra não aceita o artigo feminino a. Logo, não terá crase, porque não tem a fusão desses dois elementos. Vai ter só um, que nesse caso é a preposição exigida, regida pelo verbo voltar. E aqui, voltarei à França. Volto da França. Significa que, se a gente tentar colocar esse substantivo feminino, França, no caso, numa frase, ele vai aceitar o artigo a. Então, a gente pode falar: a França é um país bonito. Logo, se a palavra, nesse caso França, aceita o artigo feminino a, teria a fusão se o termo regente ele exige a preposição a. Então, neste caso, o termo regente voltar, ele exige a preposição a. Quem volta, volta ao lugar. Nesse caso, no futuro, né? Voltarei à França. Aí, então, a gente tem a fusão da preposição a, exigida pelo termo regente voltar, pelo verbo voltar, mais o artigo feminino a, que é precedido pelo substantivo feminino França. Logo, a crase. E essa regrinha serve para confirmar isso. Bem, terceira regrinha. Tente trocar por para a e, se for possível, a crase. Então, vou para a França, vou para Paris. Aqui a gente tem mais uma evidência de que o último exemplo estava correto. Então, se a gente consegue substituir vou à França, que neste caso é craseado, por vou para a França, a crase. Vou para a Paris não cabe aqui nesse contexto. Então, vou para Paris, não, caso fosse um a, não receberia a crase. Então, ele entregou as chaves à moradora. Ele entregou as chaves para a moradora. Significa que esta crase está correta. Bem, pessoal, dito isso, agora a gente pode ver um pouquinho dos casos onde há ocorrência da crase. Então, o primeiro caso é a junção da preposição a mais o artigo a. Então, pedir o livro à professora, pedir o livro ao professor. Isso evidencia aquela primeira dica. Então, a gente substitui a palavra feminina pelo equivalente masculino. Então, pedir o livro ao professor. Aqui, o ao coube significa que haverá crase. Então, antes de nomes de lugares que admitem o artigo a. Vou à Bahia nas férias. E a gente venho da Bahia, a gente volta da Bahia. Significa que terá crase. Por quê? Porque esse nome de lugar, ele aceita, ele admite o artigo a. Como é o caso de França também. Então, a gente eu vou à França nas férias. Eu venho da França. É um outro exemplo. Antes da palavra distância, quando especificada. Então, fique à distância de 5 metros. Preciso da distância de 5 metros. Essa oração aqui, fique à distância de 5 metros, equivale ao sentido de preciso da distância de 5 metros. Caso você não tivesse especificado ou fique à distância só, aqui essa segunda oração ficaria preciso de distância. Logo, o substantivo distância, ele não admitiria o artigo a neste caso. Bem, quarto exemplo, desculpa. Pronome demonstrativo, aquele, aquela e aquilo. Então, não assistiu a aquele filme. Aqui, quem assiste, assiste a alguma coisa. Mais o pronome demonstrativo aquele, neste caso. Então, não assistiu a aquele filme. Então, a crase ela vai vir, quando houver esse caso do pronome demonstrativo, mais um verbo que rege a preposição a. A crase vai ocorrer no pronome demonstrativo, como nesse caso aqui, aquele filme. Então, aí ficaria aquela, se fosse o caso, aquilo, se fosse o caso. Nas expressões à proporção que e à medida que. Então, a chuva aumentava à medida que o tempo passava. A chuva aumentava à proporção que o tempo passava. Em locuções adverbiais femininas que indiquem modo, lugar e tempo. Então, vou jantar à noite. À noite é uma locução adverbial feminina de tempo. Saiu às pressas, é uma locução adverbial feminina de modo, né? Então, como ele saiu às pressas. Vire à direita, uma locução à direita, no caso, uma locução adverbial feminina de lugar. Logo, será craseado esses três casos aqui.
Atenção, pode ocorrer crase diante de palavra masculina apenas quando ela for precedida de palavra feminina implícita na frase. O que que é isso? Então, aqui a gente, nas expressões a maneira de, a moda de, a gente pode ocultar a maneira de e modo de e usar só o a craseado. E então, o primeiro exemplo, era uma pintura a Leonardo da Vinci. Aí você me pergunta, Pedro, Leonardo da Vinci não é um substantivo masculino? Sim, é um substantivo masculino. Mas esse a aqui, ele está indicando que está escondido. Subentende-se as expressões a maneira de, a modo de. Então, entende-se o seguinte, era era uma pintura à maneira de Leonardo da Vinci. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da crase, né? Então, primeiro exemplo, no caso das locuções adverbiais femininas. Então, cheirar a gasolina, cheirar a gasolina. Qual é a diferença aqui entre a sonoridade? Nenhuma. O som não muda quando a gente está falando. Então, ele vai se alterar, a escrita vai se alterar, né? Então, cheirar a gasolina tem o sentido aqui de aspirar, ou seja, a pessoa pegou um pouquinho de gasolina e aspirou a gasolina. Agora, cheirar a gasolina tem o sentido de feder a ou cheirar a, entende? De ter o cheiro de. Então, aqui, se a gente não soubesse o uso correto da crase, a gente teria um caso de ambiguidade, ou seja, de um duplo sentido. E aí você me pergunta, Pedro, qual o problema de ter um duplo sentido? O problema tá que você abre, quando você bota um duplo sentido em um texto que necessariamente precisa ser objetivo e claro, como é o caso de uma redação do Enem, da FUVEST e vários outros vestibulares, você perde a sua objetividade e você abre o leque da subjetividade. Significa que a pessoa, além disso, sem a crase, sem o uso correto, ela poderia interpretar isso de várias outras maneiras. Isso prejudica a qualidade do seu texto, nestes casos. Agora, quando a gente fala das artes, na música, na poesia, na literatura, nas artes em geral, quando a gente usa a subjetividade, não há necessariamente um prejuízo. Porque o escritor, o autor, ou enfim, o autor da obra, ele pode querer, pode ter a intenção de causar esse efeito no leitor ou em quem está consumindo a obra, concordam? Então, a subjetividade ela é aceita, mais aceita em casos, em contextos como os das artes, por exemplo. Agora, o segundo caso, a moça correu às cortinas. Aqui, correr, ou às cortinas, sem a crase, tem o sentido de percorrer. Então, a moça correu às cortinas, craseado, tem o sentido de seguiu em direção a. Entendem? Pronto. Então, a importância da crase é, quando a gente não usa ela corretamente, a gente pode abrir um leque de interpretações. Isso significa que a gente está tendo uma ambiguidade do nosso texto, que pode causar um prejuízo dependendo do contexto. Ou seja, se a gente estiver escrevendo uma redação do Enem ou da FUVEST, a gente não pode cometer esse tipo de gafes porque o nosso texto será assim penalizado. Ou seja, a ambiguidade, dependendo do contexto, pode prejudicar a qualidade do texto que está sendo escrito. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os casos facultativos ou optativos da crase, isso é, quando você pode ou não usá-la, que não haverá diferença e não haverá prejuízo. Então, diante de nomes femininos próprios, né? Então, fizemos referência a Maria, com ou sem crase, corretíssimo. Após a palavra até, fomos até a praia, até a padaria. Não há prejuízo e está certíssimo. Diante de pronomes possessivos femininos, dei um presente à sua mãe, dei um presente ao seu pai. Então, a gente pode até aplicar aquela primeira regra para confirmar aqui que não haveria diferença se houvesse ou não a crase. Então, por exemplo, primeira dica. Então, dei um presente, vamos tentar trocar essa expressão à minha mãe pelo equivalente masculino. Então, vamos lá. Dei um presente ao meu pai ou a meu pai. Vocês percebem que usando o ao ou a meu pai, não haveria prejuízo nenhum, nem de sentido, e também não estaria incorreto.
Logo, a gente conclui que diante de pronomes possessivos femininos, um exemplo aí, dei um presente à minha mãe, ou sua, minha, tua, não haveria nenhum prejuízo de sentido. Logo, é facultativo o uso da crase. Você poderia usar o a craseado ou não, que está correto. E aí, agora, eu coloquei uma tirinha para a gente analisar, que aqui a gente tem um cachorrinho e a letra A, né? Então, o cachorrinho diz assim, letra A, aonde você vai? Ele pergunta para a letra A. Aí a letra A praia, vou ver a crase. Aí o cachorrinho diz assim, este é o caminho do campo. Letra A, ao campo eu não vou. Aí a letra A diz assim, a crase me quer à meia-noite, em frente à orla, para um bife à parmegiana à luz da lua. Ou seja, aqui a gente tem vários casos de crase. Aí o cachorrinho diz assim, às vezes as crases são muito exigentes. Então, o cachorrinho, o primeiro caso aqui, não de crase necessariamente, mas de uma pergunta que vai necessitar, dependendo da resposta, uma pergunta que vai exigir a crase. Então, aonde você vai? Quem vai, vai a um lugar, a algum lugar. Então, aonde, essa crase, digamos assim, está implícita ali no aonde. Por quê? Porque o aonde ele é usado com verbos que indiquem uma ação, um movimento. Então, ele equivale ao a algum lugar, entendem? Então, aonde você vai? Aí a letra A responde, à praia, vou ver a crase. E ali, a praia está craseado por quê? Porque subentende-se que na resposta da letra A, ela esteja dizendo, eu vou à praia, porque quem vai, vai a algum lugar. E aí ocorre a crase. Por quê? Porque o verbo ir, ele exige a preposição a. Praia, por sua vez, é um substantivo feminino que ele admite a preposição a, ou o artigo feminino a. Então, a ocorrência da crase. E aí ela diz assim, vou ver a crase. Aí o cachorrinho diz assim, este é o caminho do campo. Campo é um substantivo masculino que não aceita o artigo definido feminino a. Logo, na resposta da letra A, ela diz o seguinte, ao campo eu não vou. Por quê? A crase não funciona, então ela não é admitida diante de substantivos masculinos, correto? Então, a crase me quer à meia-noite. Então, à meia-noite é uma locução adverbial feminina de tempo, como a gente havia dito anteriormente. E aí ela diz assim, em frente à orla. Em frente à orla. A orla, nesse caso, é uma locução adverbial feminina de lugar. Para um bife à parmegiana. Então, aí, à parmegiana está o quê? Tá, subentende-se que ela disse a maneira de parmegiana, ou a moda de. Subentende-se esta locução feminina. E aí ela diz assim, para um bife à parmegiana à luz da lua. A luz da lua é uma locução adverbial feminina de lugar. Aí o cachorrinho diz assim, às vezes as frases são muito exigentes. E aí a gente tem que lembrar que a expressão às vezes é uma locução adverbial feminina de tempo, que por sua vez, neste caso, é exigido o uso da crase. Então sempre em às vezes terá crase. Bem, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. E o Colégio História Mecânica vai ficar muito feliz em ajudar. É isso. Espero, agradeço a vocês que tenham assistido até agora. E tchau!